Olá meus amores, sou eu, Nelson França, novamente, agora com mais um videozinho de mais umas peças pouco prováveis, muito pouco prováveis, mas possíveis. Então, lá vai. Separei para vocês mais um agravo, além do instrumento, além do agravo retido que vimos em um videozinho anterior. Eu não sei, afinal, se você está assistindo esse vídeo antes ou depois do vídeo de agravos, mas mais um agravozinho, o agravo regimental, e depois a ação ordinária, certo? Dois curtinhos, eu vou me esforçar aqui para a aula passar de 5 minutos, realmente não tem muito o que falar. O agravo de instrumento, o agravo regimental, ele se torna um pouco importante por causa de controle de constitucionalidade. É chamado, como pode ver, de agravo interno, né, agravo regimental ou agravo interno. E em constitucional, em direito constitucional, ele está ligado ao controle concentrado de constitucionalidade. E isso o torna levemente possível. Não é provável, não, por um motivo muito simples. Não há embasamento constitucional, é só CPC. Mas vai que cai, né? Vai que cai, então a gente vai falar, certo? Ele é possível, é perfeitamente possível, ele acontece numa hipótese bem simples e fácil de se reconhecer. Quando? Quando o ministro relator, lá no Supremo, indefere a ação originária, uma ADIM, por exemplo, uma ADECOM, por exemplo, de maneira monocrática. Quando ele diz assim, não aceito, bum. Quando não há um julgamento da ação lá no Supremo. Numa ação do controle concentrado, eu interpus a minha DPF e o camarada disse assim, não aceito. O que é que eu posso fazer? Eu posso agravar. É um agravo interno. Ou um agravo previsto no regimento do Supremo. O agravo regimental. Tá certo? O agravo regimental, senhoras e senhores, ele tem que ter uma fundamentação. Ele tem que ter argumento, claro, e fundamento. Lembre-se, nossos amigos, argumento e fundamento. Qual é o fundamento? Está lá na 9868, artigo 4º, parágrafo único. Vamos marcá-lo. Está lá no artigo 12C, parágrafo único. E está lá no artigo 15, todos no parágrafo único da 9868. Vamos lá, nem precisa dar pause. Não precisa dar pause. Vai aí, enquanto eu estou falando, abre o teu Vademecum. Se você não está com Vademecum, aí sim, dê pause. E abra na 9868. Vamos para o parágrafo 4º. Desculpe, artigo 4º, parágrafo único. Que diz... Cadê o artigo 4º, parágrafo único? Perdoe-me, não é mais parágrafo único, né? Eu tenho que atualizar esse slide. É o parágrafo 1º. Não será admitida a arguição de descumprimento de preceito. Eu estou na 98, eu estou na lei errada. É na 9868. Eu estou na 9882. Vamos lá. Pronto. Passou. É parágrafo único mesmo. Artigo 4º, parágrafo único. Diz: cabe agravo da decisão que indeferia a petição inicial. Ui! Interpus a minha DIN, indeferiram. Ou minha DECOM, ou minha DIO, ou minha DPF, não importa. Indeferiram? Indeferiram. Mas quem indeferiu? O ministro relator. Indeferiu de maneira única, de maneira monocrática. O que é que diz o artigo, o parágrafo do artigo 4º? Cabe agravo. Que agravo é esse? O regimental, o interno. Olha o que diz o artigo 12C. O artigo 12C diz, havendo pedido... O 12C fala, está na seção da medida cautelar das ADIMs, certo? E ele se divide em 12, 12A, 12B, 12C, 12D, E, F, G, H, ele vai-se embora. Mas o 12C diz assim, a petição inicial inepta, não fundamentada e manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Então o relator pode indeferir? Pode. Quando é inepta? Pode. Pode indeferir por ser inepta, Nelson? Pode, mas dessa decisão, desse achismo do relator, quando o relator entende que é inepta, cabe o quê? Cabe agravo. Agravo regimental. Certo? Ok?
12C. Agora, olha o parágrafo único. Cabe agravo, do mesmo 12C diz, cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Ele pode indeferir? Pode, se achar inepta. Mas cabe agravo. Agora, olha o 15. O 15, em seu parágrafo único, diz, cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Mesma coisa. O 15 fala da ADC, mas é a mesma coisa. Nelson, cabe agravo para a ADPF? Cabe também. Cabe também. Ok? Certo? Meus amores, dúvidas? Dúvidas? No caso, para a ADPF, o fundamento está lá no artigo 4º também, parágrafo 2º. Foi o que eu comecei lendo e vi que estava na lei errada, né? Mas o artigo 4º, parágrafo 2º diz: a decisão de indeferimento da petição inicial caberá agravo no prazo de 5 dias. Opa, que ele traz até o prazo de 5 dias para a ADPF. Faça então o seguinte, pegue cada um desses parágrafos e na parte que diz cabe agravo, você pinta. Pinta a frase caberá agravo. Pronto. Certo? Bote um pause. Bote pause para você fazer a pintura. Certo? Eu fico aqui esperando você no pause. Ok? Botou pause? Marcou tudo direitinho. Então vamos seguir. A petição é endereçada para quem, Nelson? Para o mesmo ministro que indeferiu a inicial. Para o ministro relator. Certo? Isso já não está mais na Lei 9868, nem na Lei 9882. Isso está lá no CPC. Então, peraí. Você está aí na 9868, não tá? Você acabou de pintar, não foi? Confere. Não pintou? Pintou ou não pintou? Pintou. Aí pertinho do artigo 4º, parágrafo único, do artigo 12C, parágrafo único, do artigo 15, parágrafo único, do artigo 4º, parágrafo 2º da 9882. Isso que está tudo aqui atrás, no bom sentido. Que está aqui atrás de Kleber, no bom sentido. Esses daqui, senhoras e senhores, bota embaixo deles, embaixo de cada um deles. Faz a remissão. Art. 557, parágrafo 1º, CPC. Vamos para o 557, parágrafo 1º do CPC. Eu vou ler, mas você vai fazendo as remissões. Se achar que deve, bote pausa no vídeo. Certo? 557 CPC diz assim. Parágrafo 1º. Veja que o 557 tem o parágrafo 1º e o parágrafo 1º-A. É uma confusão esse danado aqui. Mas tudo bem. Ele diz no parágrafo 1º, da decisão caberá agravo no prazo de 5 dias, já sabíamos disso, ao órgão competente para julgamento do recurso e, se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo voto, provido o agravo, o recurso terá seguimento. Então, veja o que diz o parágrafo 1º. Repete o prazo, que a lei já dizia, 5 dias. Diz que eu tenho que endereçar para o relator, para o ministro relator, certo? E diz ainda que ele pode se retratar. O ministro relator pode fazer uma retratação. Ok? Certo? Posso? Já para terminarmos, prazo de 5 dias da decisão, a contar da publicação da decisão monocrática. E o modelo? O modelo, senhoras e senhores, eu acho que já mandei, ou vou mandar, não sei, já devo ter mandado para você esse modelozinho por e-mail, né? Mas está aqui o modelo. Excelentíssimo senhor ministro relator do Supremo Tribunal Federal. Eu estou filando aqui, tá? Eu estou com um teleprompter por trás da câmera. Eu encaminho para o mesmo tribunal. Se é para o mesmo tribunal, não há peça de interposição. Então, excelentíssimo senhor ministro relator do Supremo Tribunal Federal. Por que Supremo, Nelson? Porque foi ele que indeferiu a ADIM, a DECOM, a DPF. Então ele necessariamente é ministro do Supremo. E eu vou encaminhar para ele também. Excelentíssimo senhor ministro relator, foi ele que indeferiu, do Supremo Tribunal Federal. Boto processo número, porque é um recurso, não é? Nome, aí eu vou botar o nome da parte, vírgula, brasileiro, vírgula, e eu saio qualificando tudo. Ou eu posso, como já sugeri, né? Eu gosto muito, até para a peça ficar maior, de qualificar tudo de novo. No mundo lá fora eu não faço isso mais não, mas para a OAB, onde eu tenho que 5 páginas, é bom.
Não, Nelson, eu estou escrevendo demais. Se você está escrevendo meu amigo Janos, né? Janos escreve pra caramba. Não só Janos, Janos é só o meu exemplo favorito. Mas vocês que estão com problemas de linhas escrevendo de forma excessiva, você pode botar fulano de tal. Não vai botar como eu botei aqui não, tá? Nome. Não, nome não. Alguém te procurou. Alguém é teu cliente, alguém te contratou. Você bota esse alguém. Bichinho da goiaba, vírgula. Já devidamente qualificado nos autos em ação. 3 pontinhos. Com fulcro no artigo, aí eu botei aqui o 12C, mas poderia ser uma ADC, poderia ser o 15, parágrafo único. Poderia ser uma ADPF, né? A ADPF que você interpôs foi indeferida. Seria o 4º, parágrafo 2º. Segundo, meu Deus. Ou é o 4º, parágrafo 1º? Deixa eu só confirmar aqui. Parágrafo 2º da Lei 9882. Ou como está aí, né? Artigo 12 foi meu exemplo, 12C, parágrafo 1º, desculpe, parágrafo único, da Lei 9868. Vem então interpor agravo regimental contra decisão proferida pelo meritíssimo, né, MM, ministro relator, blá, 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 blá. Certo? Ok? Posso? Só que aqui eu me confundi, eu disse que era para o mesmo tribunal, não foi, e mesmo tribunal não há peça de interposição, é logo, mas aqui está a única exceção, a única, perdoe-me. No agravo regimental, há sim peça de interposição. Eu interponho para o ministro relator, claro, que pode se retratar. Aí eu boto lá, termos que pede deferimento, local e data, advogado OAB, número 3 pontinhos. E aí sim, viro a página, desculpe-me, tem sim peça de interposição, viro a página e coloco as razões do recurso. E aí o resto, meus amores, você sabe. Nem botei aí, ó, mas onde tem aí, lá em cima, as razões do recurso, você vai botar ao Supremo Tribunal Federal, igualzinho ao ROC, igualzinho ao RESP, apelação, embargo infringente, embargo declaratório, embargo de escambau. Agravante e agravado. Quem é o agravado aqui é sempre o mesmo. É o excelentíssimo senhor ministro relator no processo 3 pontinhos. Em trâmite, no pretório Excel, eu botei. Razões do recurso. E aí tem o esqueleto. Cabimento. Sempre começa com o cabimento. Tempestividade, preparo, fundamentos e pedido. No que tange ao pedido, fiz aquele de praxe, para você decorar. Diante do exposto, requer que o eminente relator, apreciando os fatos esposados no presente recurso, exerça sua capacidade de reforma. Opa, pedir para reformar. Mudar de ideia. Na hipótese de manutenção do entendimento da decisão monocrática, que apresente o recurso à mesa. Se o ministro não reformar, que apresente o meu recurso, o meu agravo regimental, ao Supremo, à mesa. Acabou-se. Termos de pé de deferimento, local e data, advogado, OAB número 3 pontinhos. Ponto. Acabou-se. Só e somente só isso. Ok? Tá certo? Só não é mais fácil do que a ação ordinária. A ação ordinária, ela não tem nenhum segredo. A ação ordinária é a mais subsidiária de todas as outras ações. A ação ordinária eu só vou interpor se não couber absolutamente nada. Se não couber absolutamente nada. Como assim, Nelson? Já houve o trânsito em julgado de uma ação, um processo. Se já transitou em julgado, eu entro com uma ação rescisória, mas não entro com a ordinária. O direito é líquido e certo, cabe mandado de segurança. Se cabe mandado de segurança, não cabe ação ordinária. Se couber qualquer outra ação ou recurso, não cabe ação ordinária. Mas aí vem a boa notícia, não há um procedimento rígido para ela. É feito habeas corpus. Não há um modelo rígido. Ação ordinária é o resto, é o que sobra. E em relação à ação ordinária, eu só tenho que seguir o 282 do CPC. Está aqui, endereçamento, que você conhece já muito bem, qualificação das partes, dos fatos. Eu gosto de colocar e recomendo, depois dos fatos, legitimidade ativa e passiva, da cautelar, eu recomendo da tutelar de urgência, podendo ser uma cautelar ou podendo ser uma antecipação de tutela.
do direito ou dos fundamentos e do pedido. Aí o pedido, antes exposto, requer, você pediu uma cautelar, ou pediu uma liminar, se preferir, seja proferido liminar para suspender ato lesivo. Mesma coisa das ações dos remédios que nós vimos. A mesma coisa. Seja mantida na forma definitiva, liminar. Seja realizada a citação do réu nos moldes do CPC. Intimação do representante do Ministério Público, nos termos do... Aí aqui seria bacana você fazer a remissão. Nos termos do 127 da Constituição da República Federativa do Brasil. Condenação do réu em ônus da sucumbência. Certo? Ok? Toda vez, inclusive, que você tiver na dúvida se cita ou não o Ministério Público, você pode jogar o 127 do CPC. Ok? É a regra geral, onde está o título do Ministério Público. O capítulo. Termino como? Como de sempre. Aqui eu coloquei um parágrafo a mais, só por ser uma ação ordinária. Pretende-se provar o alegado por todos os meios e provas admitidos pelo direito, em especial prova documental e oral. Veja que você não vai botar isso em mandado de segurança, você não vai botar isso na maioria esmagadora dos remédios. Você pode botar isso no habeas corpus porque a forma é livre, assim como a ação ordinária, a forma é livre, então eu jogo o que eu quiser. Só não posso sair da ordem do 282. Seguindo a ordem do 282, o resto, na ação ordinária, é livre. E na ordem do 282 tem lá, valor da causa. O que é que você faz? Atribui-se à causa o valor de R$1.000 para fins meramente procedimentais. Termos e que pede deferimento. Local e data. Advogado, 3 pontinhos. OAB, número, 3 pontinhos. Bicho, tem dificuldade nisso? Não tem. É uma questão de autoconfiança. É uma questão de identificar a peça. Identificou a peça, acabou-se. É uma ação ordinária. Meu Deus, ação ordinária. Nelson não viu muito bem a ação ordinária. Vi mais do que o suficiente. Pois eu só preciso seguir a regra do 282. Tenha peito. Vá buscar o que é seu. Mas aqui vai uma dica, que eu vou falar sempre, em todo final de aula. Quando você estiver na sua prova, a sua autoestima está sendo testada, estará na berlinda. O teste final. Você vai identificar a peça, você vai fazer a peça e você vai achar que a peça está uma porcaria. E a sua tendência vai ser levantar, entregar a prova e ir embora. Você vai ver pessoas fazendo isso, os fracos. Não seja um deles. Termine a peça dando o seu melhor. Vá fazer as questões, comece pelas mais fáceis. Aquela que você sentiu uma empatia. Pesquise no Vademecum, pelo amor de Deus. Você não vai precisar de muito mais tempo, muito mais do que 1 hora e meia para fazer as questões. Deixe mais tempo, mas não vai precisar. Agora, faça dando o seu melhor. Eu garanto que você vai se sentir bem assim, certo? E eu também garanto que o seu melhor é suficiente para passar nessa prova. Basta você ir até o final. Basta você dar o seu melhor. Certo? Segue os passos, escolhe a peça por eliminação, vai para os 5 passos e, por final, usa o esqueleto. Tenho certeza de que em breve nos tornaremos colegas de profissão. Abraço, beijo no coração e conte comigo. Tchau, tchau.